Na rodada 18, teremos um mar de boas opções. Por isso, é muito importante você escolher os melhores de cada posição. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 18 e te ajudar a escolher esses melhores de posição, passando as melhores dicas para você mitar na rodada 18 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, mas fantasy game e futebol de modo geral, tá? E bom, antes de começar a falar da rodada 18, quero mostrar um pouco do desempenho nosso na rodada 17, como a gente sempre costuma fazer, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui para mostrar nosso resultado aí na última rodada, tá? O nosso time dos sócios fez 55 pontos, tá? E o nosso time do canal aqui aberto fez 64,95. Infelizmente, a gente não foi tão bem com o time dos sócios, e é até bom o pessoal que fala que a gente escala o time só para ir mal no time do canal, para o pessoal assinar os sócios e tal, não sei o quê. A gente sempre tenta trazer o melhor time nos dois. O time do canal é um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais visando tirar pontos, e esse time é um pouquinho mais seguro. Nessa rodada aqui, os atacantes acabaram não indo tão bem, né? Os atacantes mais seguros ali para a rodada, então essa pontuação acabou sendo um pouquinho mais baixa. O Fortaleza também não pegou SG, né? E o senhor Ramon Dias, que estreou pelo Corinthians, fez o favor de botar o Félix Torres no banco e depois colocar ele no segundo tempo, né? Mas enfim, faz parte. Mas o time do canal foi muito bem, eu gostei da pontuação, 64,95 pontos, ficou bem acima da média. Quem conseguiu passar de 70 pontos foi uma excelente pontuação na rodada, tá? Quero até que vocês comentem aqui quantos pontos vocês fizeram, tá? Falando um pouquinho mais da rodada, algumas coisas que eu gosto de falar, na análise de meio de campo aqui, a gente teve, por exemplo, naquela questão da probabilidade de participar de gol, o Garro com 42%, o Pochettino 37%, deu certo. E na dúvida aqui entre Scarpa e Lucas Moura, o Lucas Moura estava com uma probabilidade de participar de gol maior do que a do Scarpa, né? 34%. E um outro cara que tinha uma probabilidade maior do que os dois, que a gente ficou com medo de dobrar, foi o Garro, né? Ele começou no banco e mesmo assim participou de gol e fez uma excelente pontuação, tá? Então, essa tabela tem dado bastante certo aqui, tanto para meias como para atacantes. A última para atacante não deu certo, mas faz parte, tá? Mas no final do vídeo, essa rodada aqui, tem muita opção boa de meia, tá? Muita opção boa de meia mesmo. Inclusive, muita gente tem pensado em escalar no 3-4-3, tá? A gente vai comentar se vale a pena ou não escalar no 3-4-3. E eu vou mostrar essa tabelinha de meia para vocês, com jogadores que têm mais chance de participar de gol, com a média cedida e tudo mais, tá? Lembrando também, pessoal, que a gente está com degustação no nosso plano de sócios, tá? Então, depois eu vou deixar aqui no vídeo como é que vocês podem acessar essa degustação para ter acesso a essas tabelinhas aqui de todas as posições, a várias outras análises que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Aqui no vídeo eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Mas vamos lá, vamos falar agora da próxima rodada, né? Que é uma rodada cheia, então vão ter os 10 jogos ali, começando com Flamengo e Criciúma, né? Que vão jogar lá no Mané Garrincha. E terminando lá do domingo com Cuiabá e Fluminense. Interessante dessa rodada é que a gente vai ter a volta de vários jogadores que estavam com as suas seleções, né? Que estavam jogando a Copa América aqui, e também a estreia de vários jogadores, né? Então, por exemplo, o Bernard acabou já estreando, né? Mas pode ser que tenha estreado Almada, Matheus Henrique, Thiago Silva pode estrear pelo Fluminense, Felipe Anderson já estreou, Coutinho. Então, vários jogadores que são bastante interessantes aí, que foram contratados. Então, meu, vai ter qualidade técnica nesse futebol. A gente vai ter a volta aí de La Cruz e Arrascaeta, então vários medalhões. E aí, todas as posições a gente vai ter várias opções boas. Vai precisar filtrar bem quais são os jogadores que têm mais potencial, tá? Mas vamos lá, começar a analisar os jogos aqui. E eu vou usar bastante o Joga 10 Dias para a gente poder ver as escalações, né? E vamos começar com um dos times que eu acho que são os principais favoritos da rodada, tá? O Flamengo enfrentando o Criciúma. Bom, Flamengo, terceiro colocado no Brasileirão, com um jogo a menos, potencialmente seria o vice-líder do campeonato, né? Vai ter a volta das suas principais peças. O Flamengo ficou desfalcado muito tempo, então vai ter a volta de Arrascaeta, de La Cruz, que são motores desse meio de campo. Deve ter a volta do Cebolinha, já recuperado de lesão. Luiz Araújo, que estava suspenso. Vai ter a volta dos laterais. O Vinha, né? Não sei se vai jogar ele ou o Ayrton Lucas. Volta do Varela também na lateral direita. Então, um time muito forte do Flamengo. O Flamengo é muito favorito. Vai enfrentar o time do Criciúma. Pô, mas o Criciúma não tá tão mal assim. É verdade, tá? O Criciúma até que tem feito um campeonato bem honesto. Mas fora de casa, o Criciúma vem de 3 derrotas aí, tá? Pensando na questão do SG,
Acho que é interessante o SG do Flamengo, tá? Mas não é um dos principais para mim na rodada, por quê? Em todos os jogos fora de casa, o Criciúma tem marcado seus golzinhos e o Flamengo tem tomado alguns gols, tá? Acho que é um SG forte, depois a gente vai passar quais são os principais SGs da rodada também, mas eu não acho que seja meu top 3, por exemplo. Tá no meu top 5, mas não é meu top 3. E claro, aqui a gente tem que ter o Pedro no time, a Arrascaeta, De La Cruz, enfim, a gente vai comentar depois as dicas por posição ali, falando de cada um deles, tá? E no próximo jogo, também acho que o Botafogo é bastante favorito enfrentando o Internacional, tá? O Inter, se a gente pegar os últimos jogos aí do Internacional, vem de 4 jogos sem vencer no Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude, perdeu para o Rosário Central no playoff da Sul-Americana, então pode ser até que poupe alguns jogadores, porque o próximo jogo dos playoffs é agora no meio de semana, e vai enfrentar o Botafogo, que é líder do campeonato. Então eu acho que o Botafogo é um dos principais favoritos e eu vejo como um fortíssimo SG para a rodada, tá? Botafogo que nos últimos 2 jogos em casa segurou SG contra o Palmeiras e contra o Galo, que são ataques muito fortes. E o Inter pode poupar várias peças, tem tido dificuldade para marcar gols, então SG do Botafogo muito forte, pensar aqui no Vasco, que é sempre muito forte em casa. Eu gostaria mais que tivesse o Cuiabano, mas enfim, o Marcelo fez um bom jogo contra o Palmeiras. E do meio para frente é difícil acertar a peça do Botafogo que vai bem, né? Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares, todos jogadores com potencial, difícil acertar quem imita, né? E no próximo jogo aqui entre Palmeiras e Cruzeiro, né? Primeiro destaque sobre esse jogo aqui, o Estevão tá fora. Ele acabou sofrendo uma lesão ali no joelho e no tornozelo. Ao que parece, não preocupa pro decorrer da temporada aí. Aliás, Palmeiras deu azar no sorteio, né? Pegou o Flamengo na Copa do Brasil, pegou o Botafogo na Libertadores. Vai começar uma sequência dura. A tendência é que o Estevão já esteja disponível, mas para esse jogo contra o Cruzeiro ele tá fora, tá? E o Felipe Anderson está comprovável aqui no Joga 10 Views. Fez um bom jogo contra o Botafogo, mesmo jogando pouco tempo ali. Já gerou muito scout, finalizou, desarmou. Deve começar como titular. Enfim, vamos acompanhar as notícias. Eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo, tá? Se a gente pegar o desempenho do Palmeiras como mandante aí nos últimos jogos, vem de 6 vitórias em casa, tá? Palmeiras que ainda está invicto no Allianz Parque, esse ano não perdeu, tá? E enfrenta o Cruzeiro, que fora de casa é um time bastante frágil, tá? Se vocês olharem aqui, o Cruzeiro é uma das piores defesas visitantes. Só ganhou 2 jogos contra o Grêmio, que está muito mal, e contra o Atlético Goianiense, tá? Então, o Cruzeiro fora de casa vai muito mal. Acho que o Palmeiras tem um grande potencial ofensivo. Ficar de olho aqui em Rafael Veiga, Felipe Anderson, o próprio Piquerez, que tem jogado mais avançado. Flaco Lopes, que está jogando muita bola, tá? Me agrada bastante. No SG, a gente tem o Gustavo Gomes, tem o Everton, mas tem que tomar cuidado, tá? O Cruzeiro tem boas peças ofensivas ali. O Matheus Pereira muito bom de bola, Gabriel Veron na lei do ex. O William tem sido muito participativo ofensivamente, tá? Então, acho que o SG é um pouquinho mais ousado, mas é viável sim para a rodada, tá? Esse jogo aqui entre Grêmio e Vitória, acho que o Grêmio é favorito, mas vou acabar fugindo desse jogo aqui. O pessoal poderia pensar num Soteldo, num Pavon, né? O Vitória tem tomado muitos gols, assim como o Grêmio também tem tomado muitos gols. Pensar num Alejandro, num Mateuzinho, mas enfim. É um jogo de um time que tá mal na tabela com um time que tá pior ainda, tá? Então, com tantas opções que a gente tem para rodada, vai ser um jogo que acabou fugindo. Não vou escalar nenhuma peça desse jogo aqui, não, tá? Vira um próximo jogo aqui, um jogo bem interessante, ainda Atlético Mineiro e Vasco, tá? Eu vejo um jogo com grande potencial de gols para a rodada, tá? Por quê? O Vasco melhorou muito seu desempenho, vem de 4 jogos sem perder. Aliás, 4 jogos sem perder, não. 4 vitórias seguidas do Vasco, tá? 5 jogos sem perder, tá em nono colocado na primeira parte da tabela. Pode ter a volta do Payet, pode ter uma estreia do Coutinho. A princípio eles não vão ser titulares, tá? Mas pode ser que entrem durante o jogo ali. Então, muita qualidade técnica, o Vasco tem jogado muito bem, tá? E vai enfrentar um Galo que tem oscilado, tá? O Galo que tá com um timaço agora do meio para frente, com Bernard, Paulinho, Scarpa, Hulk. E um detalhe importante, pessoal, não confio no SG do Galo, mas o Júnior Alonso, que já estreou fazendo gol pelo Galo, pode ser uma opção bem interessante aí para a rodada, tá? A princípio, o Arana tá suspenso e pode ser que o Júnior Alonso jogue mais avançado, tá? Fazendo uma função de lateral esquerdo, tá? Aqui ele tá até como um ala esquerdo, né? Então, um zagueiro que avança tanto, já tem gol, é bom na bola aérea, é desarmador, pode ser um zagueiro, uma peça bem interessante aí para a rodada, não pensando no SG, tá? Do lado do Vasco, claro, o Galo tem tomado muitos gols, então o Veguete é uma opção bem interessante para apostar. E eu acho que o Léo Jardim pode ser bastante exigido nesse jogo, tá? É o goleiro que tem salvado o Vasco, pode ter um potencial. Então, eu vejo mais para gols, tá? Pensar aqui em, principalmente o Hulk, né? Como jogador bastante de média básica, vem de 2 jogos que ele decepcionou, mas nome muito forte. Ficar de olho aqui no meio em Bernard Scarf. Bernard também estreou muito bem, tá? Cobrou algumas bolas paradas e ficar de olho no Júnior Alonso. Do lado do Vasco, Veguete, Piton, Léo Jardim são peças interessantes pra gente ficar de olho, tá?
Vamos para mais um jogo aqui, que a gente tem um favoritismo claro, então vocês veem que vários jogos, ou com favoritismo, ou com várias peças boas para escalar, que é Bahia e Corinthians, tá? O Bahia é favorito para esse jogo, tá? O Bahia que vinha invicto, né? 100% em casa. Na última rodada acabou perdendo para o Cuiabá, né? Jogando em casa. E vai enfrentar o Corinthians, que, enfim, é um péssimo visitante. Se a gente olhar aqui, o Corinthians, como visitante, está muito mal, está na zona de rebaixamento ali, não ganhou nenhum jogo fora de casa. Um dos piores ataques, tá? Jogando fora de casa, tem 3 gols em 9 jogos, tá? Se deu 13 dias nos últimos 3 jogos. Então, o Bahia tem um grande potencial de SG, tá? Vamos ficar de olho se o Cuesta vai para jogo, se ele vai voltar, né? Se for voltar, é uma peça bem interessante para a rodada, tá? A gente tem a dúvida aqui entre Gilberto e Santiago Arias. Quem dos dois jogar, uma opção excelente, tá? O Corinthians cede muito ponto lateral direito, com o Wesley perdendo muita posse de bola, a gente tem falado muito disso. Aqui no Joga 10 tá o Ju, é provável, mas ficar de olho se vai estrear o Iago Borducci também, que é uma peça interessante. E aí, do meio para frente, pessoal, a gente tem aquela eterna dúvida dos meias do Bahia, né? Tassiano, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, tem o Everaldo também, o Corinthians tomando muitos gols. Só tomar cuidado, tá? O Bahia perdeu o último jogo em casa e assim, o Corinthians com o Ramon Dias deve aos poucos ir acertando, melhorando seu desempenho, tá? Mas acho que o Bahia é bastante favorito aí para a rodada. Mais um jogo que a gente tem um grande favorito aí, que é o Fortaleza enfrentando o Atlético Goianiense, tá? Atlético Goianiense, se eu não me engano, vem de 7 jogos sem vencer. Só tá na frente do Fluminense aí, então fazendo um desempenho horroroso. Aí vem de 4 derrotas consecutivas, tem tido dificuldade para marcar gols, tem sofrido muitos gols também. E vai enfrentar o Fortaleza que vem de 6 vitórias jogando em casa, tá? O Fortaleza que tá voando jogando como mandante aí. Se eu não me engano, são 7 vitórias, na verdade, em casa, né? Então, claro, a gente tem Pochettino, Cero, o time do Atlético Goianiense tomando muitos gols, tá? São duas peças interessantes. Na defesa, a gente tem sempre aquela eterna dúvida, né? Joga Brito, joga Titi, Cardona, tem a volta possível do Kusevich, Felipe Jonathan, Bruno Pacheco. É difícil de acertar quem joga ali do Fortaleza, né? Por isso que o João Ricardo acaba sempre se tornando uma opção interessante para a rodada, porque é um cara que a gente sabe que vai para o jogo, faz bastante defesas. O Atlético Goianiense finaliza bastante, tá? Então podem ser peças interessantes. E, de novo, Pochettino Cero com excelente potencial para a rodada aqui, tá? Vindo para os últimos 2 jogos, se eu não me engano, aqui, 3 jogos da rodada, são 3 jogos que eu acho que eu vou ficar mais pé atrás, tá? A gente tem Juventude de São Paulo, Juventude que conseguiu segurar o Galo lá no 1-1. Tem mais um jogo ali em comando neutro, né? Eu acho que São Paulo é levemente favorito por ter peças ofensivas de mais qualidade, né? Lucas Moura, Ferreirinha, Luciano, tem uma dúvida ali se vai jogar o Caleri e o André Silva. Acabou perdendo o Alisson machucado, né? Mas tem Bobadilha, Luiz Gustavo, são peças interessantes. Deve ter a volta do Rafinha ali, já que o Igor Vinícius foi expulso, né? Enfim, acho que volta do Alan Franco também, né? Então acho que o São Paulo é favorito. Tem um possível potencial de SG, mas é um jogo que eu vou acabar ficando mais. Não vou colocar nenhuma peça provavelmente desse jogo, porque, enfim, o Juventude também não tem feito um campeonato ruim, tem jogado muito bem. Assim como o Bragantino Atlético Paranaense, tá? Um jogo bom de cartola, né? Vamos ficar de olho aqui se o Juninho Capixaba vai pro jogo. Se ele for pro jogo, pode ser uma opção interessante. A gente tem o Elinho de um lado, pode ter um Zapelli aqui do outro lado, enfim, o Eric que sempre gera muita média básica. Um jogo bom para cartola, tá? Eu vejo um jogo de gols movimentado, pode ser um jogo legal ali para desarme, porque os dois times jogam e deixam jogar, mas é difícil de prever quem ganha esse jogo, um jogo muito parelho ali, vou acabar fugindo também, tá? E finalmente, Cuiabá e Fluminense, tá? Por enquanto, o Fluminense não tá com áreas provável, tá? Não, o Thiago Silva já tá provável aqui, então pode ter estreia do Thiago Silva, imagino que vai ter, né? O Fluminense precisa desesperadamente da vitória. E aí, pessoal, assim, se a gente olhar os números, claro que o Cuiabá é favorito, o Fluminense jogando como visitante tem 7 derrotas e um empate, mas principalmente se a gente tiver a volta do Aras, se tiver a estreia do Thiago Silva, se o Marcelo for pro jogo ali, o Fluminense acaba sendo um time com volta do André também, acaba sendo um time mais forte, tá? Então, eu acho que é um jogo parelho. Se vocês quiserem apostar em alguma peça, seria o Walter do Cuiabá, tá? Que tem um potencial legal para defesas. O Pita tem feito um ótimo campeonato nos últimos jogos, o Fluminense tem tomado alguns gols. Do lado do Fluminense, o Arias, né? E possivelmente um Marcelo aí se for pro jogo, enfrentando o Jonathan Cafu, que é um cara que perde muita posse de bola. O Marcelo pode ter um excelente potencial aí para a rodada, tá? Mas, de novo, jogos mais travados aí, com mais dificuldade de análise, tá? Mas é isso sobre as análises. Vamos agora passar para as dicas de posição, mas antes, deixa eu falar um pouquinho do mapa do SG, tá? Então, e até falar de uns times que eu acho que são mais favoritos. A gente tem o Botafogo favorito aqui com 49% de chance de SG, é o que tem maior potencial, tá? Como eu falei, o Botafogo tem segurado SG e o Inter vem com muitos desfalques, tá? Então, eu acho que tem que ter uma peça do Botafogo. Depois, o Fortaleza, em casa tem conseguido segurar bastante SG aí, tá?
Só tomar cuidado com essa questão de que o Atlético Goianiense tem feito seus golzinhos. Depois o Bahia enfrentando esse time do Corinthians aí, que tem tido muita dificuldade de marcar gols fora de casa. O Bahia é sempre muito forte, jogando na Fonte Nova, tá? Então, para mim, esses são os 3 principais assistidos da rodada, tá? E depois a gente vem Flamengo e Palmeiras, como eu falei. Os dois times que não têm segurado tantos SGs, enfrentam adversários que têm marcado seus gols aí, mas tem potencial. E daí já cai bastante os outros times aqui. Inclusive, quero destacar o Cuiabá, tá? Que muita gente tem apontado como um grande SG, né? Porque o time do Fluminense tem tido dificuldade de marcar gols. Mas os dados já estão começando a levar em conta as estreias aí de possível volta do Arias, Thiago Silva. Então, ficar mais pé atrás com esse SG do Cuiabá, tá? E pensando na probabilidade de sofrer gols, tem que ter peça do Flamengo, tá? O Cuiabá, 92% de o Flamengo marcar pelo menos um gol na rodada, tá? Cruzeiro também tá com uma chance alta de tomar gols, assim, com o Atlético Goianiense. Então, pensa em Palmeiras, Flamengo e Fortaleza com peças ofensivas interessantes. Tem um Corinthians aqui com uma possibilidade interessante também de vocês conseguirem escalar aí, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos passar para as dicas por posição, tá? Vou vender todo mundo aqui, tá? Mas antes, quero fazer aquela meta de likes com vocês que a gente está acostumado, né? Então, eu vou colocar uma meta de likes aí de 250 likes, tá? Para amanhã na nossa live a gente mostrar a nossa tabelinha de atacantes, tá? Que vocês já conhecem ali. Hoje no vídeo eu vou mostrar a tabela de meias. Se vocês baterem a meta de likes de 250 likes, eu mostro a tabela de atacantes, tá? Lembrar para vocês aí que a gente está com aquela meta de até o final do ano chegar a 5 mil inscritos, tá? Então, dá aquela moral pra gente, que ajuda demais mesmo. A gente sempre traz um conteúdo diferenciado para vocês, tá? É muito importante também deixar o like. E, para quem tiver um recurso disponível, tá escrito assim embaixo dos vídeos, Hypar, tá? Que é uma nova funcionalidade do YouTube. Quem puder dar essa moral pra gente também ajuda demais, tá? Lembrando, estamos com plano de degustação, plano de sócios aberto aí para degustação na rodada 17, 18 e 19. Lá no final do vídeo eu vou falar para vocês como é que vocês podem ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, fiquem até o final do vídeo que eu vou falar para vocês. Muito conteúdo bacana, o pessoal tem gostado bastante, tá? E não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, @cartodados. Estamos publicando bastante coisa lá para vocês. Inclusive, fiz uma publicação que o pessoal achou bacana das voltas da Copa América, tá? Então, jogadores que vão voltar, né? E fiz uma análise sobre cada um deles. Então, do Arrascaeta aqui, tá? A média dele, como é que foi na Copa América, qual é a situação para essa volta aí. Fiz também do Rames Rodrigues e tem de vários jogadores ali interessantes, tá? Então, já vai lá no nosso Instagram, segue a gente. Eu coloquei nos stories vários cards para vocês também, tá? Mas é isso, fiz meu merchan aqui. Agora vamos parar de enrolação e vamos passar as dicas por posição, vender todo mundo aqui, tá? Então vamos lá. Quero começar falando dos goleiros, tá? Na última rodada, a gente fez aquela análise de FD Gol, né? Que deu bastante certo. E aqui eu quero trazer nossos atletas favoritos aqui para a rodada, tá? Que são o Everton, João Ricardo e Marcos Felipe, tá? Pô, Eduardo, por que você não trouxe o João Vitor aí, já que você falou que é um SG forte, junto com o João Ricardo e Marcos Felipe? Por causa dessa tabelinha aqui que eu vou trazer para vocês agora, ó, de cedimento para goleiros, tá? Então, primeiro, o time que parece com um cedimento muito alto de FD Gol. O que é o FD Gol? Quantas finalizações defendidas o time demora até marcar um gol? Na última rodada, o time que estava com o FD Gol mais alto era o Grêmio, tá? O Rafael acabou mitando. Então, quem quiser apostar num Walter aí, tá? Como eu falei para vocês, o Fluminense tem tido muita dificuldade de marcar gols e tem finalizado bastante. Minha questão só é a estreia de vários jogadores aí, volta de vários jogadores das seleções, né? Então, é interessante o Walter, muito interessante ele pensando no cedimento, mas eu tenho um pouco de receio pelas estreias do Flamengo, tá? Do Fluminense. Daí a gente tem o Corinthians com FD Gol muito alto, quem fala disso há muito tempo, né? O Corinthians é um dos times que mais cede pontos para goleiro, então Marcos Felipe uma opção excelente para a rodada aí, gosto bastante, tá? E aí, eu troquei o João Vitor, porque assim, o Internacional tá com o FD Gol mais baixo, tá? É um time que não tem marcado tantos gols assim, mas também não finaliza muito, tá? Então, eu prefiro outros SGs do Botafogo. Daí, a gente tem aqui o Cruzeiro com FD Gol muito alto, tá? E o Everton tem imitado, salvou o Palmeiras contra o Botafogo, tá agarrando demais, né? Então, acho que o Everton entra no meu top 3 ali de goleiros, acho que é interessante. Atlético Paranaense FD Gol alto, mas aí já é mais, fico mais pé atrás. E aí aparece o Atlético Goianiense, tá? Cedendo muita finalização, João Ricardo, um goleiro bastante interessante. Gosto muito do João Ricardo para a rodada também, tá? Então, João Ricardo e Marcos Felipe com estatística de FD Gol boa e com potencial de SG legal. O Everton com uma estatística de defesa boa com SG mais ousado, tá? Como eu falei para vocês, quem quiser usar mais em alguns outros goleiros, a gente tem o Léo Jardim, que deve ser bastante exigido, um João Vitor mais pensando no SG, e até um Walter pode ser uma opção mais ousada, tá? Eu não quero ir com o Everton nessa rodada aqui, porque não dá para fazer o hack com ele, tá? Eu tô mais pensando aqui, ou ir com o João Ricardo ou com o Marcos Felipe, tá? Por enquanto, eu acho que eu vou com o João Ricardo aqui no meu time, tá?
Vou fazer o hack depois com o Santos, tá? Mas a princípio vamos com o João Ricardo aqui no nosso time. Depois a gente faz o hack lá, tá? Indo agora para a zaga, pessoal, eu já trouxe alguns atletas favoritos aqui para vocês. Vou destacar 4 nomes, eu acho que tem bons zagueiros para rodada, né? Normalmente a gente fica na dúvida ali de, pô, tem zagueiros muito ruins para rodada, nessa rodada acho que tem uns nomes interessantes. Deixei até alguns de fora aqui que eu acho que teria potencial. Acho que até por isso que o pessoal tem pensado no 3-4-3. Vou falar para vocês se vale a pena depois quando a gente chegar no meio de campo, tá? Mas enfim, quero começar escalando o Bastos, tá? É um cara que tem feito muita média em casa, tá? Se vocês olharem aqui, ó, a média do Bastos em casa é de 6 pontos, tá? Uma média excelente para zagueiro, um zagueiro que é desarmador, chega bem na bola aérea, e é o potencial de SG que eu vejo do Botafogo, tá? Por quê? João Vitor não tem tantas defesas, eu não gosto muito do Marçal e do Damiano Soares, então Bastos eu acho que é um cara muito, muito forte para rodada, tá? Eu nem destaquei aqui como os atletas favoritos os zagueiros do Fortaleza e do Bahia. Por quê? Porque eu não sei quem joga, né? Do lado do Fortaleza, se a gente olhar aqui, tá o Cardona e o Kusevich, mas no Cartola tá Titi e Brits. E do lado do Cuiabá, eu não gosto do Canu, tá? Acho ele um zagueiro fraco para Cartola. Eu gosto bastante do Cuesta, mas ele tá em dúvida, tá? Mas enfim, quando a gente tiver algumas notícias de qual desses que joga, tiver mais certeza sobre isso, talvez a gente traga algum desses nomes aí para defesa, tá? Vamos ficar de olho. Mas quero trazer alguns outros nomes para vocês, que eu acho que é um SG um pouquinho mais ousado, mas tem potencial de pontuação, tá? Então, vou trazer para vocês o Gustavo Gomes, tá? Que tá com uma média muito boa, é um zagueiro bom de bola aérea, um zagueiro bom de... Os últimos jogos dele tem feito bons designs, então é um zagueiro que me agrada para rodada, tá? Gosto também do Júnior Alonso, do Galo, tá? Como eu falei, não acho que tem um potencial desse dia para rodada, mas se ele jogar realmente aqui mais avançado, sendo um jogador que desarma bastante, que tem potencial na bola aérea, enfim, eu quero escalar ele porque é o que eu falei para vocês. FG tá uma raridade aí, então a gente tem que buscar jogadores com potencial de média básica, com potencial de participar de gol. Então, vamos com o Júnior Alonso aqui no meu time, tá? Uma peça bem interessante aqui. E, de novo, Davi Luiz também seria uma opção legal. Criciúma tem cedido bastante ponto para zagueiro, tá? Aliás, vamos até dar uma olhadinha, porque no último jogo lá, na última rodada, a gente olhou aqui e viu que o time do Grêmio cedia muito ponto para zagueiro, né? E daí a gente acabou escalando a dobra do São Paulo. Vamos ver como é que tá aqui? Esse dashboard que eu tô mostrando para vocês, a gente manda para quem é sócio, tá? E nesse período de degustação tá aberto para vocês, tá? Então a gente tem várias análises estatísticas aqui. Vamos filtrar os zagueiros, vamos filtrar o mando de campo aqui, visitante, e vamos pegar os últimos 10 jogos para a gente ter uma análise legal. Então, Fluminense tem cedido bastante pontos para zagueiro, tá? Vocês poderiam pensar no zagueiro do Cuiabá, que não tem nenhum com muito potencial. Depois o Corinthians cede bastante, tá? Então, como eu falei para vocês, se a gente confirmar que o Vitor Cuesta vai para o jogo, é um zagueiro que com certeza vai estar no meu time, acho que tem muito potencial para rodada, tá? Depois aparece Grêmio, Atlético Paranaense aqui, mais complicado. Aparece o Vasco, ó, o Vasco fazendo bastante ponto para zagueiro. E o Cruzeiro, né? Então, ó, Gustavo Gomes e Júnior Alonso seriam opções interessantes. O Criciúma aparece cedendo pouco, tá? Então, Davi Luiz, que eu destaquei ali, mais ousado, tá? Mas ficaria mais com esses nomes que eu falei mesmo para vocês, tá? Então, ó, destaque legal pro Júnior Alonso e pro Gustavo Gomes, para quem quer fazer um 3-4-3, quem sabe colocar um Gustavo Gomes ou até um Vitor Cuesta pode ser uma opção interessante aqui para rodada, tá? Vamos para laterais aqui, pessoal. E eu destaquei 3 nomes para vocês, tá? E essa rodada tá bem difícil de lateral, confesso para vocês. Mais um motivo para pensar no 3-4-3, tá? Então é o seguinte, a gente tem um Piquerez aqui. Deixa eu até ver se o cartão FC Brasil tá funcionando, que ele tava meio bugado agora há pouco. Tá bugado aqui. Vamos usar o nosso dashboard? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos pegar a análise de jogadores, filtrar os laterais aqui. Vamos pegar os últimos 10 jogos e filtrar por mando de campo, tá? Então, vamos filtrar também Flamengo e Palmeiras aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, esse material que a gente tem aqui traz bastante possibilidade de vocês fazerem as suas análises, tá? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o Piquerez tem uma média excelente, 5,38 como mandante, tá? Mas a média básica dele tá bem baixa, tá? 1,55, tá? O time do... O Piquerez nos últimos jogos não tem conseguido gerar muita média básica, mesmo fator do Ayrton Lucas, tá? Se a gente pegar os últimos 4 jogos do Ayrton Lucas em casa, média de 2,50, uma média básica só de 1,25. Então, são laterais que têm potencial, são mitos de cartola, né? Se a gente filtrar aqui, tirar os últimos 10 jogos e pegar o retrospecto no campeonato inteiro, você tem que as médias deles aumentam bastante, tá? Então, claro que eles têm potencial, mas enfim, ele tem caído de desempenho e um destaque interessante é que sim, o Criciúma até cede bastante ponto lateral. No último jogo a gente escalou o do Corinthians, então o Ayrton Lucas acho que é uma opção mais segura aqui para rodada, tá? Só que o Piquerez, tá?
é uma coisa meio complicada. O time do Cruzeiro cede muito ponto para lateral direito, mas nem tanto para lateral esquerdo, tá? Então, eu acho que você pode escalar sim na segurança, tá? Colocar os 2 medalhões aí. Até fica interessante que você pega um SG de cada time aqui, tá? Mas eu tô bem pé atrás com esse Piquerez, tá? Como a gente viu ali, o time do Bahia é um time que tem muito potencial de SG para rodada. Ficar de olho nesse Iago Borducci, tá? Ele jogava o campeonato alemão e eu tenho uma olhadinha no SofaScore lá nele. O cara que joga muita bola, me agradou bastante, tá? Mas a gente tem, eu não coloquei aqui nos favoritos, eu coloquei só o Iago Borducci para a gente poder destacar, mas a gente tem um lateral direito do Bahia, né? Que a gente está em dúvida aqui se vai ser o Gilberto ou o Santiago Arias. Vamos escalar o Santiago Arias por enquanto, depois a gente vê, pode até fazer um hack ali, colocando o Gilberto do banco, mas é um SG muito viável para a rodada, tá? E outra coisa interessante, além de ser um SG viável para a rodada, quem cai por ali é o Wesley, tá? E o Corinthians já cede muito ponto para lateral direito, então pode ser uma opção legal aqui para a rodada. Antes da gente passar ali para o nosso técnico, tá? Ah, e falando de alguns outros laterais que poderiam tentar escalar aqui, como eu falei, ficar de olho no se o Juninho Capixaba vai para o jogo. A gente tem um Marcelo, se for para o jogo, pode ser uma opção interessante, né? Um Marçal ali, mas enfim, tá bem complicado, tá, pessoal? Tá bem difícil a posição de lateral aqui nessa rodada, tá? Por enquanto, estamos escalados assim, tá? Falando do técnico, acho que o principal técnico para a rodada é o Tite, tá? Porque o Flamengo é o principal favorito ali, tem um potencial grande de marcar gols, com vários jogadores que geram muita média básica, então eu gostaria de colocar o Tite. Quem não quiser colocar o Tite, por exemplo, uma opção legal aqui para a gente não dobrar o Flamengo, seria a gente colocar aqui um Abel Ferreira, tá? Já que a gente não tem nenhum SG do Palmeiras ali, seria um Abel Ferreira, um técnico interessante, ele sempre vai muito bem jogando em casa, tá? A gente teria talvez também ali interessante um Rogério Ceni, um Vojvoda. Essa rodada tá bem boa de técnico, porque a gente tem vários técnicos favoritos, tá? Mas por enquanto, acho que os principais ainda são Abel Ferreira e Tite. Eu vou com o Tite mais na segurança aqui, tá? Por enquanto, estamos escalados na defesa assim. Vamos agora para o meio de campo. E eu quero responder uma dúvida que muita gente tem me perguntado. Eduardo, vale um 3-4-3 essa rodada? E eu entendo por que estão me perguntando isso. Primeiro, porque a gente tem boas opções de zagueiro. A gente está com dificuldade de escalar os laterais aí para a rodada, tá? E além disso, uma questão interessante aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui. Cadê? Eu fiz uma análise bem aqui, ó, se vale o 3-4-3. Então, uma coisa que eu acho importante vocês ficarem de olho, pessoal, é que a média, aqui eu peguei a média nesse campeonato desse ano, com os dados do Cartola FC 2024. Olha a média dos laterais, 3,8, tá? É a posição, tirando os técnicos, que mais rende ponto no Cartola, tá? E se a gente pegar os meias rendem menos pontos até do que os zagueiros. Então, quando você troca um 3-4, um 4-4, um 4-3-3 com um 3-4-3, você tira dois laterais que estão gerando muito ponto para colocar um zagueiro e um meia que não geram tanto ponto assim, um zagueiro a mais e um meia a mais, tá? Então, assim, por isso que é complicado, eu sempre falo para vocês que eu não acho seguro fazer um 3-4-3, mas se a gente pensar numa questão, ó, aqui eu peguei quantas vezes um jogador daquela posição passou de 10 pontos. E daí vocês veem que lateral 58, mais meia 79. Passou de 5 pontos, laterais 265, meias 300 vezes, tá? Então, os meias têm maiores potenciais limitadas, tá? Então, assim, quer ir na segurança? Você é líder da sua liga? Eu acho que o 3-4-3 não é tão válido, tá? Quer ir mais na ousadia ali? Eu acho que até vale um 3-4-3 nessa rodada, porque a gente tem zagueiros bons, tem uma potencial limitada boa para os meias, e uma coisa interessante aqui que eu trouxe, vamos fazer análise de meia legal para vocês? Aqui eu peguei 19 meias que eu acho que teriam um potencial para a rodada, tá? Então, a gente tem os meias do Galo aqui, Scarvo Bernard, todos os meias do Bahia, tem o Almada que pode estrear, o Garro que é bom de bola, Matheus Pereira, os meias do Flamengo, então muita opção, tá? Mas aqui eu trouxe a nossa tabela de meias, a nossa tradicional tabela de meias, fazendo um filtro. Peguei aqueles 19, 20 ali e dei uma reduzida ali, porque alguns não tem tanto potencial assim para rodada, tá? E aí trouxe os que eu acho que tem mais potencial aqui, tá? Então, se a gente olhar naquela questão de probabilidade de participar de gol, eu vou destacar para vocês aqui o Arrascaeta e o Rafael Veiga, tá? Rafael Veiga é o segundo com melhor probabilidade de participar de gol, com 51%. Um destaque que eu quero fazer em relação aos meias do Flamengo, Arrascaeta e De La Cruz, é o seguinte: o time do Criciúma cede muito ponto para meia, tá? Se vocês olharem aqui, é o time que mais cede ponto para meia. E um destaque interessante que eu quero lembrar, na última rodada contra o Corinthians, Garro média básica, Coronado assistência em média básica, Ranieri média básica, Alex Santana média básica. Eu tenho reforçado isso há muito tempo para vocês, que os jogadores que enfrentam o Criciúma, meias que enfrentam o Criciúma, sempre imitam, tá? Sempre imitam, geram muito scout, tá? E você tem o Arrascaeta, que tem a melhor probabilidade de participar de gol. O De La Cruz não tá com uma probabilidade tão alta assim, porque ele deve jogar um pouquinho mais recuado, mas olha a média básica do De La Cruz, tá?
Ele era o principal meia do campeonato ali em média, tem uma média básica boa, enfrentando esse time do Criciúma, então assim, um pelo potencial de participar de gol e o outro pela média básica, eu acho que os dois têm que estar no time, tá, pessoal? Eu acho que eu prefiro até um pouco mais o De La Cruz do que o Arrascaeta, mas para mim é unanimidade ter os dois no time, tá? Pra gente fechar, e eu acho que é difícil realmente, a gente tem, por exemplo, um Pochettino, que vai enfrentar esse time do Atlético Goianiense, tem tomado muitos gols de meia, tá? Se a gente lembrar nas últimas rodadas, eu queria mostrar no Cartola FC Brasil, mas não dá lá. O Rafael Veiga destruiu na rodada, o Lincoln tinha destruído na rodada, e tinha mais um meia que também tinha. Nas últimas 3 rodadas, 3 meias mitaram contra o time do Atlético Goianiense, tá? Então tem um potencial alto de participar de gol, 49%, tá? E a gente tem o Veiga também com 51% de probabilidade de participar de gol, também voando aí na rodada, uma média em casa aí nos últimos jogos de 9,22, boa média básica. Para mim, esses quadros são os principais, tá? De La Cruz, Arrascaeta, Pochettino e Veiga, tá? Eu tentaria fechar com um desses quatro, escolher 3 desses 4. Mas assim, a gente tem o Bernard Scarpa num jogo contra o Vasco que deve ser um jogo de gols, e o Bernard estreou muito bem, vai enfrentar o time do Vasco. A gente tem os meias que enfrentam o Corinthians, tá? O Corinthians tendo muito ponto para meia, tá? Vocês olharem aqui, ó, é o segundo time que mais cede ponto para meia. E a gente tem um Tassiano que tá com uma probabilidade de participar de gol bem alta também, tá? Não é igual um Veiga, um Pochettino, mas é quase a mesma probabilidade do De La Cruz. Também um cara com potencial. Você tem o Jean Lucas, que é um cara de média básica. Tem o Felipe Anderson, que pode estrear, pode ter a volta do Arias. Lucas Moura, Payet, meu, é muita possibilidade realmente. Eu ficaria focado mais nesses 4 aqui de cima, tá? Mas para quem quiser apostar aqui também vale. Pela probabilidade de participar de gol tá mais alta aqui pro Veiga, e eu já fui teimoso na última rodada e não coloquei o Lucas Moura, eu vou colocar o Veiga no meu time, tá? E não vou colocar o Pochettino. Fico muito sentido de não colocar ele, mas assim, quem quisesse usar um pouquinho mais, uma recomendação que eu faria para vocês, e até eu tô pensando, tá? Vamos ver. Amanhã na live eu vou pensar um pouquinho melhor nesse 3-4-3, porque eu acho que é válido para rodada, tá? Seria tirar o Arthur Lucas e o Santiago Arias, colocar Júnior Alonso, Bastos e Cuesta, ou Gustavo Gomes, tá? Vocês viram ali como o time do Cruzeiro cede bastante ponto para zagueiro, o time do Corinthians também, então poderia colocar um dos dois aqui para fechar um trio de zaga com Bastos e Júnior Alonso, ou até Bastos, Gustavo Gomes e Cuesta também seria uma opção legal para tirar o Júnior Alonso, porque tem um SG mais difícil, tá? Colocando o João Ricardo aqui, e aí no meio eu colocaria Rascaeta, Veiga, De La Cruz e Pochettino, tá? Seriam 4 meias com muito potencial para a rodada, seria um time top aqui no 3-4-3, mas como vocês viram, para quem quer ir mais na segurança, é complicado de fazer um 3-4-3 por aquela análise que a gente mostrou ali, tá? Finalmente vamos pro ataque aí, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo assim, já tá longo na verdade, tá? Mas antes de passar pro ataque, quero falar para vocês, a gente está com o nosso plano de sócios aberto aí para degustação, tá? Vou deixar o link do WhatsApp aqui para vocês, tá? É só você clicar nesse link que você vai direto pro nosso grupo do WhatsApp, tá? Direto mesmo. Lá vocês vão ter acesso a esse dashboard que eu estou mostrando para vocês, a tabela de dicas por posição, vocês viram ali é de meia, mas tem de atacante, tem de zagueiro, tem de goleiro, tem de lateral, então várias dicas ali. Tem outras estatísticas de sedimento, outras análises, áudio que eu mando pro pessoal explicando algumas coisas, então tá bem legal o grupo do WhatsApp, período de degustação maneiro, tá? Ó, gratuito, mas não esquece de dar aquela moral de deixar o like e se inscrever no canal, tá? O que fica fechado? A gente tem o time dos sócios, que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, que a gente manda lá no grupo do WhatsApp, mas eu tenho mais um time para sócios, tá? Que é um time mais de ousadia ali, pro pessoal que tá tirando ponto, que tá indo muito bem, na última rodada fez 70 pontos, esse fica fechado, tá? E também o grupo, a gente tem um grupo de dicas ali que eu estou mostrando para vocês, mas a gente tem um grupo de resenha também para os sócios, tá? Em que eu tiro as dúvidas. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo que vai continuar fechado, pode acessar o nosso plano aqui, tá? É um pagamento único. Você já entra para essa rodada aqui e tem acesso a esses conteúdos diferentes. Mas quem não quer pagar, quer ver como é que funciona, pode entrar direto aqui no link, tá? Para poder ter acesso ao nosso grupo aí, tá? Mas é isso. Só não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E vamos finalmente para o ataque. E antes de falar dos atacantes, deixa eu até trazer os atletas favoritos, na verdade, aqui para vocês. Uma acelerada aqui. Então eu trouxe 5 atletas favoritos, tá? Que são Pedro, Hulk, Tiquinho, Lucero e Flaco Lopes, tá? Mas assim, além deles, a gente ainda teria, por exemplo, um Veguete com muito potencial, já que o Galo cede bastante ponto, tá? A gente teria, por exemplo, um Luciano, teria aqui o Everaldo, tá? Com muito potencial para rodada. Cebolinha, os outros atacantes do Botafogo teriam potencial para rodada, até um Soteldo teria potencial. Meu, muita opção de atacante, muita mesmo, tá? Depois eu vou fazer uma análise igual eu fiz dos meias ali. Eu vou postar lá no grupo de dicas também com os atacantes, com vários nomes
depois fazendo uma reduzida ali também com aquelas estatísticas, tá? Mas enfim, eu quero usar essa tabela aqui de cedido versus conquistado porque eu acho que dá um indicativo legal pra gente, tá? Então assim, o time que mais cede pontos como visitante é o Fortaleza, mas vai jogar como mandante. Depois é o Bahia, mas vai jogar como mandante. Depois o Bragantino, mas vai jogar como mandante. Depois o Juventude, mas vai jogar como mandante. Daí aparece o Cruzeiro, tá, pessoal? O Cruzeiro tem cedido muito ponto para atacante, tá? E se a gente pegar os últimos jogos, o Flaco Lopes, ele tá jogando muita bola, tá? Deixa eu até trazer os favoritos de novo. Atletas favoritos, Flaco Lopes. Os últimos jogos dele têm sido ótimas pontuações, gerando média básica, e sem o Estevão, ele pode assumir esse protagonismo, tá precisando de pouquinho para valorizar. Então, eu quero fazer uma apostinha no Flaco Lopes, porque o Cruzeiro é o time que mais tem cedido ponto como visitante nos últimos jogos para atacante, tá? Então, quero fazer essa apostinha maior aí, tá? Mas depois a gente vê aqui, depois do Cruzeiro, parece o Grêmio joga como mandante, aí aparece o Criciúma, unanimidade total para a rodada, tá? Não tem conversa. Aliás, o Pedro tem que ser o capitão para a rodada, tá? Acho difícil de fugir dele. Até daria para pensar no Lucero, no Flaco Lopes, no Hulk, no Veguete, mas assim, olha o que o Criciúma tem cedido de pontos para atacante ali. E o Pedro vem de, nos últimos 10 jogos, 6 gols e 5 assistências, tá? Difícil deixar o homem de fora, tá jogando muita bola. Vocês viram ali a questão do cedimento. Depois aparece o Atlético Goianiense cedendo muito ponto para atacante, tá? O Lucero zicou na última rodada, mas ele tem muito potencial, é corredor de pênalti. Não é possível que ele vai zicar de novo tendo tanto potencial para rodada, tá? Então, o Lucero, para mim, vai fechar o meu time aqui, tá? Lucero, Flaco Lopes e o Pedro, tá? Mas, para quem quisesse uma segurança maior, poderia tirar o Flaco Lopes e colocar o Hulk, tá? Por que eu optei pelo Flaco Lopes e não pelo Hulk? De novo, por essa questão do cedimento, tá? O time do Cruzeiro tá cedendo bastante ponto e o Vasco não tem cedido tanto, tá? Tem cedido menos do que o Cruzeiro e principalmente nos últimos jogos ali, se a gente pegar, por exemplo, tirar o mando de campo, filtrar os últimos 5 jogos, por exemplo, vocês vão ver que o Vasco é um dos times que menos cedem pontos para atacante, tá? Então, o Vasco melhorou muito aí, então a gente vai fazer uma aposta de tirar o Hulk, tá? Que zicou 2 vezes aí e colocar o Flaquito, tá? Numa ousadia maior, tá? Mas, de novo, é uma ousadia aí. Como a gente fez um meio de campo bem seguro, sem fazer o 3-4-3, acabei fazendo uma ousadia aqui no ataque colocando o Flaquito, tá? Mas é isso, pessoal. O time, por enquanto, tá assim, como eu falei pra vocês. Tem muita opção no meio, tem muita opção no ataque. Eu até coloquei de favorito aqui o Tiquinho, né? Vai enfrentar esse Internacional meio misto ali. O problema do Tiquinho é um pouco que pode imitar ele, pode imitar o Júnior Santos, pode imitar o Savarino, pode imitar o Luiz Henrique. E ele não é um jogador muito de média básica, mas enfim. Como tem um potencial bom para rodada, o time líder do campeonato não dá para descartar. Mas tem Veguete, Everaldo, enfim, muitas opções boas, tanto no ataque como no meio, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? A gente sempre gosta de trazer essa análise, fazer umas análises com vocês. A live amanhã, às 2h30, tá? Nossa live amanhã, às 2h30, pra gente poder fechar. Vou pensar bem nesse 3-4-3, que eu acho que tem potencial. E também chamar para vocês, hoje à noite, se eu não me engano, começa às 11 horas, tá? Mas eu depois coloco lá no nosso Instagram também. Eu vou participar da live do Madrugadão, tá? No canal do JD Cartola, sigam lá, tá? O Jean faz um trabalho bem bacana também. Acompanhe lá no Instagram e também no YouTube, tá? Vou participar 11 horas da live do Madrugadão. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!